Oi, pessoal, tudo bem? O objetivo dessa aula é trabalhar gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Eles são gêneros textuais, eles estão relacionados com as diversas formas de comunicação. Eles possuem estruturas e objetivos específicos. E o gênero textual que eu escolhi para essa aula é o gênero dissertativo argumentativo. Então, eu vou trabalhar uma redação dissertativa argumentativa, ok? Vamos supor que você, aluno, está na sala de aula prestando vestibular ou o Enem. E lá pelas tantas, né, na sua prova, chegou o momento da temida redação. Ai, meu Deus, a redação! E lá tá como um enunciado. Elabora uma redação dissertativa argumentativa com o tema tal. Utilize os textos de apoio para produzir a sua redação. Eu gostaria de pegar um exemplo do Enem do ano de 2017, onde o tema de redação foi Desafios para a Formação de Surdos no Brasil. Educacional de Surdos no Brasil. Nesse dia dessa redação, tinha 2 textos como os materiais de apoio. O primeiro texto, o que ele falava? Ele contava a história, né, dos surdos no Brasil. Ele contava que quem trouxe a língua brasileira de sinais para o Brasil foi Dom Pedro II, que foi ele quem criou a primeira escola de educação de surdos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 26 de setembro de 1857 e é reconhecida até hoje como INES, que é o Instituto Nacional da Educação dos Surdos. Este era o primeiro texto base, então essas são as informações que tinha no primeiro texto. No segundo texto, falava sobre a Lei 10.436, que foi implantada no dia 26 de setembro de 2002. A lei, ela defende dar garantia da acessibilidade de Libras como meio de comunicação. E ela reconhece a Libras, a língua brasileira de sinais, como segunda língua oficial aqui no Brasil. Então, tínhamos esses 2 textos, né, como material de apoio para produzir a redação. Aí, estava lá no enunciado. A partir dos 2 textos, agora elabore uma redação dissertativa argumentativa. Mas o que é dissertativo? O dissertativo ele tem o objetivo de informar o leitor sobre o tema proposto. E no argumentativo, ele tem a função de argumentar, convencer o leitor sobre a sua opinião, o seu ponto de vista relacionado ao tema. Então, ali você vai explicar para o autor a sua opinião e despertar interesse para ele pensar como você, certo? Está tendo ali as bases, sabendo o que é um texto dissertativo, o que é um argumentativo, precisamos agora saber como que se faz a estrutura da redação. Sabemos que, né, a redação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas como que se desencadeia isso? Na introdução, você tem que apresentar o tema a ser defendido e argumentar, não argumentar. Na introdução, você não argumenta, você só apresenta o tema. Daí, no desenvolvimento, sim, você tem que expor a sua opinião e argumentar. Você tem sempre que expor a sua opinião, você tem que ter um partido, você não pode ficar nulo na redação. Você tem que ter um ponto de vista e defender seu ponto de vista. E daí temos a conclusão. A conclusão você tem que mostrar uma solução para o problema, certo? Então, na introdução, o que você tinha que falar na introdução? Na introdução tinha que falar o tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aconteceu no ano tal, usa o texto base 1 lá, um pouquinho da informação. No desenvolvimento, agora você tem que trazer o seu conhecimento sobre o tema. Ai, professora, mas eu não sei nada sobre surdo. Não sei nada. Ok, mas vamos lá. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar, ou algum colega, algum amigo, parente, conhecido, comentou com você. Ai, na minha sala de aula tem um surdo. Você acredita? E lá, para ele aprender, ele não é que nem os demais alunos, ele tem que ter um intérprete de Libras em sala. Ou alguém lá trabalha com surdo. Aí lá no local de trabalho, eu ouvi dizer que ele usa a língua brasileira de sinais, sabia? Então, assim, é informações pequenas, mas que já é alguma coisa e é importante para você estar trazendo
como conteúdo para a elaboração da sua redação. São informações pequenas que você já ouviu em algum momento. Você só tem que parar na hora da redação, pensar, fazer ali as anotações, para daí estar trazendo para sua redação. Certo? Aí, tendo essas dicas, agora a gente precisa saber de outras dicas de redação. Que a primeira você tem que expor a sua opinião sobre o assunto. Foi o que eu falei agora anteriormente. Apresentar os pontos negativos, os positivos e argumentar. Esteja sempre bem informado, ou seja, tenha sempre o hábito de ler. Por quê? Porque um bom leitor é um bom escritor. Não importa se é gibi, jornal, revista, livro, o que importa é ler. Um bom leitor é um bom escritor, então tenha sempre o hábito de ler. Evite usar palavras difíceis. Ai, essa palavra é bonitinha, vou pôr lá na minha redação, porque vai ficar mais legal, tal. Não. Lembre-se que o texto, a tua redação, ela tem que ser acessível para todos. Então, às vezes a palavra pode ser até... Às vezes dificulta a compreensão do seu texto. Então, o legal é você usar mais palavras mais de fácil acesso, palavras do cotidiano, para estar trazendo dentro da sua redação. Não se esqueça, nem tudo que é bonitinho fica legal, fica bem estruturado. Então, o mais legal é usar sempre o mais fácil, palavras do nosso cotidiano para ter uma melhor compreensão. Outra coisa, não use gírias, tá? Sem gírias. É claro que no nosso cotidiano, nas conversas com nossos amigos, colegas e tal, todo mundo usa um pouco de gíria. Ah, cara, daí, mano, como que você tá, pá? Então, cara, deixa eu falar que cheguei lá e daí, pá, quando eu cheguei, não sei o quê. Normal. Só que pra você fazer uma redação, você tem que deixar a gíria de lado, ok? Na sua redação, você tem que usar o quê? O português formal. Porque é escrita. Então, a escrita, ela tem que ser o português formal. Ainda mais sendo uma redação para o Enem, vestibular, enfim. Faça rascunhos. Os rascunhos, eles são muito importantes. Sempre use aquela folhinha de rascunho para fazer todas as anotações que vem na sua cabeça. Ah, eu lembrei disso. Ah, peraí, isso aqui também é importante. Utilize o rascunho. Rabisque mesmo. Porque depois, na hora de você estar montando a sua redação, você está ali com as suas ideias anotadas e não dá aquele branco na hora. Então, é importante, assim, utilizar o rascunho. E seja objetivo e direto. Por que ser objetivo e direto? Porque muitas vezes você fica ali, né, enrolando naquele assunto, naquele tema e tal. Isso não é objetivo, você não vai direto ao ponto. E é importante ser objetivo. Por quê? Porque a redação, ela tem que estar bem estruturada. É introdução, desenvolvimento e conclusão. Não adianta ficar só no desenvolvimento, desenvolvimento, e a conclusão lá, 2, 3 linhas. Não, uma conclusão legal também, umas 5 a 9 linhas, tá, pessoal? Uma conclusão bacana, não adianta, sendo assim é isso. Então, não enrole muito no meio do texto. Faça um texto bem estruturado e desenvolva logo o seu ponto de vista e a sua argumentação. E, por último, mas não menos importante, utilizem cognitivos. Os cognitivos, gente, é muito importante. Para não ficar repetindo a mesma palavra. Não ficar só, então, ouvemos que, vemos que, sabemos que. Vamos pegar e começar a... Então, pessoal, né? Falando de cognitivos, para não ficar nisso de, sabemos que, então que. É importante ter palavras para estar substituindo uma ou outra com o mesmo significado quando você for elaborar. Porém, né, ter essa substituição. Um exemplo dessas palavras, né, é na explicação. Pode ser usado porque, portanto, por isso, isto que. Na contraposição, podemos usar porém, entretanto, embora que. E conclusão, na conclusão pode usar logo, portanto, sendo assim, desta forma, entendemos que. Entendeu? Galera, é isso aí, pessoal, ó. Usando essas dicas e usando os cognitivos certos, as palavras certas, vai facilitar, tá, a sua produção do seu texto, da sua redação. Não tem segredo, pessoal. O caminho mais fácil é o certo, ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula fica por aqui, tá bom? Boa sorte para todos que vão fazer redação, vão prestar alguma prova. E é isso aí. Obrigada, galera. Até mais.